Os sinais, eles são importantes para mostrar as grandes transformações. Mas como é que a gente compreende como é que a gente trata essas grandes transformações? Como é que a gente trata mudanças? Então, a gente usa, no tratamento das mudanças, o conceito de curvas, né, de duas curvas de transformações. Uma curva que mostra uma trajetória dos elementos dominantes do mercado de hoje, né, a construção tradicional se transformando, né, em alguma coisa onde ela deixa de ser dominante no futuro. Por outro lado, os sinais de mudança nos mostram que uma nova posição de novos dominantes pode surgir nesse futuro. O trabalho de pensamento de futuro nos leva, portanto, a definir o momento, né, e as condições para que as empresas dominantes de hoje mantenham-se dominantes no futuro através de um salto, né, o salto que a gente chama de salto da segunda onda, o salto da dominância de hoje para uma posição também dominante no futuro. O grande impacto do projeto desse pensamento de futuro é dar suporte para as empresas imaginarem esse salto, né, anteciparem mudanças e a partir dessa antecipação poderem se manter, né, como elementos dominantes e não se transformar no que a gente chama, né, no pensamento de futuro, de ativos residuais no futuro. Essas transformações, elas precisam ser navegadas. Como é que a gente navega? Né? Como é que a gente navega nesse mar de incertezas que a gente está olhando para o futuro? Bom, a gente, nesse trabalho da construção 2030, primeiro, identificamos duas grandes incertezas. Incertezas que são consideradas críticas pelo setor nesse seu caminhar para 2030. Essas incertezas são essencialmente ligadas. Por um lado, né, a primeira incerteza, a adequação das políticas públicas. As políticas públicas que temos, né, para a área de habitação, para a área de construção de forma geral, elas se modernizam daqui para 2030 ou elas se transformam ou ficam, né, se mantêm ainda inadequadas, não estimulantes da inovação? Essa é uma grande incerteza. A segunda grande incerteza é a própria cultura de inovação do setor. O setor em 2030 será um setor inovador? É aquele que abraça a segunda onda de transformação? Ou ele será um setor tradicional, não inovador, avesso a mudanças, né? Essas duas incertezas, quando a gente coloca elas juntas, né, a gente emparelha essas duas incertezas, elas criam cenários. São cenários, né, futuros possíveis. São futuros que têm igual possibilidade de acontecer, e no nosso caso, né, o quadro que mostra isso são 4 cenários. Né? O cenário onde nós não evoluímos nas políticas e também não evoluímos na cultura do setor, chamamos esse cenário de uma década perdida. O cenário clássico de colapso, onde ninguém quer estar, claro, né? Mas existe uma possibilidade, dado que essas duas incertezas podem caminhar naquela direção negativa. Por outro lado, o cenário oposto a esse é o cenário da melhor onda, né? O cenário das grandes transformações. É o cenário onde a política pública nacional para a área de construção, para a área de habitação, ela se moderniza, né, ao mesmo tempo que o setor abraça uma cultura de inovação. Complementar a esses dois cenários, a gente tem o cenário onde a política pública se moderniza e o setor não se moderniza. Chamamos esse lugar do futuro como vacilo geral. Existe crescimento, mas esse crescimento não vai ser aproveitado pela indústria tradicional, que vai permitir que novos, né, entrantes, invasões de mercado aconteçam. Por outro lado, o setor se modernizando, a despeito da existência ou não de uma política de suporte mais inovadora, cria um quarto cenário, o último cenário, de restrições, um cenário difícil de ser navegado, mas que a gente está chamando de apesar de você. Né? Apesar de você, né, apesar da ausência de políticas públicas, o setor consegue se modernizar e inovar.